Olá, seja muito bem-vindo ao Escolhido Podcast. Eu sou a Lívia Bretas e aqui nesse podcast você vai aprender um pouco mais sobre como Deus pode transformar a sua vida, a sua família, o seu negócio. E nós queremos te dar as boas-vindas para mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Rodrigues e eu tenho certeza que esse episódio vai ser abençoado. Amém. Eu já quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, são profissionais, são pessoas que decidiram apoiar um projeto do Senhor, então a gente precisa falar dessas pessoas, né? Quero começar agradecendo a Chose Assessoria. A Chose é uma empresa de proteção e planejamento financeiro, uma empresa que trabalha especificamente com proteções financeiras, né? Então, a gente está falando de proteção de renda, seguro de vida, previdência privada. Tenho certeza que é uma empresa que vai agregar muito no seu planejamento, na construção de uma vida financeira saudável para você. Vet Breves Brasil. Vet Breves Brasil é uma empresa de respiratório animal. O seu fundador e CEO é o Ivan Gregório. Ivan Gregório é um grande veterinário, são mais de 50 mil pacientes atendidos em todo o Brasil. Inclusive tem um podcast dele aqui, é muito importante você ir lá assistir e entender como é a atuação dele, como ele vem ajudando animais a respirarem melhor. Matheus Curcio. Matheus é assessor de investimento, é sócio da Invest Smart, é o cara que cuida dos meus investimentos, então é uma pessoa com uma baita experiência e eu tenho certeza que vai agregar valor à sua vida. E hoje, chegando agora também no nosso hall de patrocinadores, é a Kesef. A Kesef é uma empresa de comunicação e eles estão com projetos muito bacana, cara. Eles, sabe esses totens? Você pode colocar um totem ali na sua empresa, no seu estabelecimento, passar ali o seu menu, passar algum tipo de propaganda dentro do seu estabelecimento e eles são especialistas nessa área. Fabinho é um grande amigo, é o sócio dessa empresa, o fundador dessa empresa, é um grande amigo, um cristão também, coração muito bom e eu tenho certeza que se você precisa de ajuda nessa área, ele vai conseguir te ajudar. O contato de todos eles vão estar na descrição desse vídeo, então vai lá e entre em contato. Se precisar de ajuda, pode chamar a gente também, tá? E aí, amor? E esse podcast? Esse vai ser um episódio especial, né? Uma direção que o Senhor nos deu de fazer episódios mais... Como é que eu posso dizer? Mais instrumentais. E instrumentais, quando eu tô querendo dizer isso, é dentro da palavra, né? Aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor tem nos mostrado na palavra dele, a gente tá buscando reunir em temas para trazer. E hoje é o primeiro dessa série aí de episódios que a gente vai fazer mais assim, instrumentais, para abençoar a vida de vocês. Esperamos que seja uma bênção para vocês, como foi para nós tá aprendendo, né, no Senhor essas coisas. E hoje, então, nós vamos falar sobre... Finanças, planejamento financeiro, finanças à luz da Bíblia. É um nome bonito, né, para o podcast e foi de fato uma direção de Deus, né? Sim. Deus vem ministrando nos nossos corações, a gente vem experienciando também muitas mudanças, principalmente na área financeira, e não estou falando aqui só de crescimento financeiro, de prosperidade, enfim, não é sobre isso, e sim sobre tomar boas decisões e entender como as finanças podem ser um aliado no crescimento, mas também, se for mal administrado, pode ser um grande problema para a família, né? Então, o objetivo desse episódio é trazer esse conhecimento, então vai ser diferente, a gente vai bater um papo aqui, a gente vai trazer algumas passagens bíblicas que o Espírito Santo mostrou pra gente, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Amém. Primeiro ponto, amor, que eu quero trazer pra gente trocar é que durante muito tempo eu achei que finanças era algo separado da Bíblia. Até que eu vi uma pessoa falando que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, né? A palavra dinheiro é citado muitas das vezes na Bíblia, né? Então, isso é um ponto porque Deus é maravilhoso, né? Ele já sabia onde a gente chegaria e ele precisava nos ensinar sobre isso, né? E eu acredito muito que o ser humano, ele peca por falta de conhecimento também. E isso tá na Bíblia. Tá.
Eu trouxe alguns pontos e quero compartilhar aqui. Quando a gente vai em Provérbios, né, 23:12, eu vou abrir junto com vocês. A versão que eu tô aqui é a King James, tá? Provérbios 23:12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Quando eu ouvi isso, o primeiro ponto que me veio à cabeça foi assim, vamos lá, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. E o que é conhecimento? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Tá, eu preciso estar atento às instruções, então o meu coração, né, precisa estar atento às instruções, e aí quando a gente pensa em quem é o instrutor? É Deus. Mas o que é o conhecimento? Eu fui fazer essa pesquisa. E aí eu cheguei em Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então a gente precisa de fato cuidar disso, né? Muitas das vezes a gente quer buscar conhecimento, a gente entende que precisa de conhecimento e a gente vai buscar em várias fontes e não vai na Bíblia. Qual a sua opinião sobre isso, amor? Eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento de que o conhecimento para o cristão, e aí que a gente está falando principalmente para um público cristão, né? Pode ter pessoas que não sejam cristãos que estejam assistindo também, mas o nosso foco é falar para o público cristão. E nós que somos cristãos, nós temos que submeter tudo na nossa vida ao Senhor. Perfeito. E não seria diferente no conhecimento. E aí vale um alerta que está muito em alta nesse momento, cada vez mais essa sede de conhecimento, de conhecer, com a internet aí para todo mundo, muitas ferramentas, muita facilidade, ChatGPT, você aprende tudo no ChatGPT, você, enfim, né, tem muita facilidade para adquirir conhecimento de um modo geral, mas a gente tem que estar ciente de que o que está na Bíblia é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na minha versão diz assim, né? É o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, que nós não sejamos como insensatos e que tenhamos nosso coração firmado no Senhor e buscando o conhecimento, pedindo primeiro direção do Senhor. Exato. O que acontece muito é que os cristãos, apesar de nominalmente serem cristãos, na vida prática parece que esquecem isso e parece que vivem a vida de uma forma separada. Não, mas essa aqui é a minha vida financeira, então é minha. Sou eu que resolvo, né? Isso é um ponto que mais me chamou a atenção no meu processo de conversão. Quando eu me converti, meu testemunho está aqui, o testemunho da Lívia também estão em outros episódios, né? Vocês podem ir lá assistir, o objetivo aqui não é esse. Mas quando a gente fala de buscar o entendimento na palavra, isso foi algo que me chamou muita atenção. Porque a partir do momento que eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. Inclusive foi a pequenininha que tá ali, uma NVI. Tá aqui. Tá aqui atrás. E aí eu fui conversar com uma pessoa próxima, que já é convertida há muitos anos, e aí eu comecei a falar com eles para querer discutir mesmo, né? Entender um pouco mais, buscar um pouco mais de informação, e essa pessoa falou para mim que não lia a Bíblia. E isso me chamou muita atenção, porque Deus entregou pra gente um manual, sabe? E aqui vem falando de todas as áreas da nossa vida. É um manual da vida. E aí, muitas das vezes, a gente dedica mais tempo e atenção em buscar conhecimento em um local fora do que em algo que está disponível, sabe? E quando a gente fala da área financeira, a gente precisa falar de Salomão. Sim. A gente precisa falar dele. E quanta sabedoria tem em Provérbios, né? Você tá falando de sabedoria, eu abri aqui em Provérbios 24. Ó, mais uma vez, a minha versão é a King James e a sua versão é? NAA. É a NAA. Em Provérbios 24, 3 e 4, diz assim: através da sabedoria se edifica uma casa,
e pelo entendimento ela é estabelecida. Olha como isso é forte, sabe? Onde a sua casa está alicerçada. Porque quando a gente fala que a casa, pelo entendimento ela é estabelecida, a gente está falando de alicerce, sabe? Ela está alicerçada na sabedoria do mundo ou na sabedoria que vem de Deus, sabe? E quando a gente traz isso pro momento que a gente está vivendo, pro momento financeiro, né? O momento de negócio, né? Que a gente está vivendo, isso é uma loucura. Porque eu tenho assistido alguns vídeos, eu não sei se você, amor, tem visto isso. Provavelmente o Will que tá aqui, ó, o Will da W10 aqui, ele tá vendo muito isso. Cara, as pessoas estão apontando se você é uma pessoa bem-sucedida ou se você não é bem-sucedido pelo relógio que você tem. Misericórdia. Olha que loucura, olha que ponto que a gente chegou, sabe? E talvez não. A fé vem no ouvir a palavra de Deus. Mas se você ouvir também palavras que não são de Deus, de forma natural ou involuntária, você começa a tomar decisões com base no que você está ouvindo. Aí daqui a pouco você está deixando de tomar boas decisões que edificam a sua casa, que protegem a sua família, que te ajudam a construir, que está dentro do plano da sua família, para poder comprar um relógio. Parece algo muito distante, mas não é. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso, tá? E quando a gente vai para... Continuando aqui, né, em Provérbios 24, versículo 4, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Então, assim, é muito importante a gente entender o que é conhecimento, e conhecimento é o temor do Senhor. Só que a partir do momento que você não teme o Senhor, existem consequências, certo? Sim. Existem consequências, e eu fui buscar isso também, amor. Pode ir me questionando, tá? Porque quando eu entrei nessa linha de estudo, a minha cabeça, um pouco lógica, né? Eu fui entendendo assim, poxa, beleza, eu preciso de conhecimento. O que é conhecimento? Eu preciso de conhecimento e sabedoria. A sabedoria vai me ajudar a ter uma vida próspera. Certo? E prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Prosperidade em nosso relacionamento, prosperidade em nossa família, em todas as áreas. E aí eu cheguei no que é o conhecimento. Conhecimento é o temor do Senhor. Na mesma hora, minha cabeça fez assim, né? Um cara que lida com proteção o tempo inteiro. Tá, quais são as consequências de eu não temer o Senhor? E aí, em Provérbios 1, 28... Vou abrir para vocês aqui. 1:28. Então, eles me chamarão, mas eu não responderei de madrugada, me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, assim, o temor do Senhor, a falta de temor do Senhor, vai fazer com que Deus não responda as suas orações. Sim. Então a gente vê muita gente em nosso meio que não prospera. E aí fica se perguntando, eu já estive nessa posição de me perguntar, agora eu tô fazendo tudo certinho, sabe? Agora eu tô fazendo tudo certinho, por que minha vida não tá andando? Mas onde está o meu coração? Isso é tão importante. Será que eu estou agindo com o objetivo único e exclusivo de prosperar? Ou eu estou agindo porque eu temo ao Senhor? Sim. Sabe? Ou eu estou agindo porque com base numa direção que Deus deu? A gente tem que, em todo momento, né, a gente tá falando sobre isso hoje, né, vindo para cá no carro, como a gente tem que estar a todo momento, ao longo do nosso dia, todos os dias, submetendo o nosso coração a Deus. Assim, Senhor, será que eu tô com o coração no lugar certo? Se eu não tiver, me mostra, me fala. E, ao invés de a gente questionar, porque, em geral, a gente tende à murmuração, né? Porque o ser humano é assim. Sim. E porque o mundo é assim. E aí, quando a gente vê, se a gente não vigiar, quem não tá vigiando, quem não tá orando, quem não tá atento né, a essa perspectiva espiritual que existe ao redor da gente, né?
A gente se deixa levar pelo mundo. A gente se deixa levar pelo mundo, é muito fácil. Não é essa coisa assim, aceitei Jesus, estou salvo, beleza, agora fui transportado do reino das trevas para o reino da luz e estou lá vivendo nas regiões celestiais. Não é assim. O mundo jaz no maligno, a gente continua no mundo, então aqui é orar e vigiar, é o tempo todo. Então, além dessa questão que a gente estava falando sobre as pessoas estarem buscando conhecimento de uma forma adoidada, o que muito acontece é isso. As pessoas, numa busca, muitas vezes, que começa no caminho certo de... Não, eu quero agradar ao Senhor, eu quero estar no caminho certo, eu quero buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Daqui a pouco o resultado não vai vindo, o resultado que a pessoa espera, ou pelo menos no tempo em que a pessoa espera, começa assim, peraí, Deus... O que tá faltando? O que o senhor quer de mim? Deixa eu ouvir o guru aqui. Aí... não, peraí que eu vou ver se tem um atalhozinho aqui, uma coisa que seja mais rápida, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tá a todo momento vigiando onde está o nosso coração, porque isso é temer ao Senhor. É verdade. É verdade. E a gente precisa... Quando Deus deu a direção pra gente, né, fazer esse podcast, eu confesso que eu posterguei durante muito tempo fazer isso, né? Porque aqui a gente está trazendo... São duas pessoas... A gente tem que... Vamos ser transparentes, amor. Nós somos duas pessoas, nós somos recém-convertidos. Sim. Nós escolhemos seguir a direção de Deus. Nós entendemos o caminho, entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós decidimos entregar a nossa vida para isso. Sim. Ponto. Nós entendemos que nós somos mordomos. Tudo é dele, tudo é por ele. Então a gente precisa cuidar daquilo que ele nos deu. E quando a gente decide fazer um podcast para, ao invés de vir aqui e só trazer testemunho e trazer conhecimento, não que o testemunho não seja conhecimento, mas trazer um conhecimento mais direto ao ponto, relacionado à palavra, a quantidade de coisas que estão acontecendo, né, nesse momento para que esse podcast não aconteça. Atrás da gente, a sua voz, sim, muitas coisas, sabe? Comigo também. Então, assim, a gente precisa trazer conhecimento, amor. A gente precisa... O nosso maior papel aqui é te incentivar. Não é acreditar no que a gente fala, não. É acreditar no que a palavra diz. Então, assim, não terceiriza. Se a gente está falando de um versículo, de um determinado livro da Bíblia, toma nota e abre você a sua Bíblia para você ler. Sim. Porque talvez a revelação que o Espírito Santo deu pra gente, com base em um versículo, para você vai ser outro, completamente diferente. E aí, durante um tempo, eu pensei, falei, cara, mas eu vou falar de Deus e finanças? E aí Deus me mostrou o quão as finanças, a falta de planejamento financeiro, a falta de conhecimento, de organização por parte de nós cristãos do que Deus disponibilizou pra gente, gera consequências. Sim. Gera consequências nas famílias, por exemplo. No nosso relacionamento, amor. Quando nós estávamos passando, antes de ser convertido, tá? Quando vinha alguma questão financeira na nossa vida, como é que ficava o nosso relacionamento? Sim, sempre era afetado. Sempre é afetado, sabe? Sempre era afetado. Hoje, a gente é de aço, não sente mais nada? Não, mas hoje a gente tem aonde recorrer, sabe? Então a gente sempre volta na palavra. Então por isso que a gente decidiu vir fazer esse podcast para falar com você sobre finanças. E quando a gente fala de finanças, a gente precisa começar da base. Sim. E qual é a base? Você sabe? A base, o primeiro pilar de um planejamento financeiro é a proteção. E quando a gente fala de proteção, a gente precisa falar de reserva de emergência. A gente precisa falar de um bom planejamento financeiro, sabe? Qual é a sua opinião, amor, sobre a importância de você construir? Você tem alguma história que você quer trazer da Bíblia que fala sobre alguém? Quem você lembra de quando a gente fala de planejamento financeiro? Quem é que vem à sua mente? Uma pessoa que entendeu o futuro, teve uma revelação do futuro e conseguiu fazer um bom plano.
Com essas dicas todas, ficou mais fácil. Facilitei, né? Facilitou a história de José, né? José do Egito. Conta um pouco pra gente. Tá, vamos lá. Eu quero só abrir um micro parêntese aqui para falar que, de fato, o nosso objetivo é que as pessoas tenham mais fome de ler a palavra de Deus. Porque isso foi o que fez a diferença na nossa vida. Isso acelerou a nossa vida. A nossa vida nesse 1 ano e quase meio aí de convertidos. Estar abertos e com fome de ler a palavra de Deus. Então, gente, uma notícia para você. Tu é crente, não dá para ter preguiça. Tem que pegar a Bíblia e tem que ler. Porque a palavra de Deus é essa daqui, ó. É a que ele toma conta, que ele cuida de cada ponto e ela nunca vai mudar. Então, pega, senta com calma. A melhor Bíblia é a Bíblia que você consegue ler. Senta com calma, lê e deixa o Senhor falar com você através do Espírito Santo. Mas então vamos voltar para a história de José. História de José. José foi um dos filhos de Jacó. Ele era um dos filhos mais novos de Jacó e era o preferido do papai. E os irmãos tinham muito ciúme dele. E ele teve uma série de sonhos reveladores que deixaram os irmãos ainda mais enciumados e com raiva dele. Vamos dizer assim. Com raiva dele, a verdade é essa. Enciumados e com raiva dele. E por conta disso, eles tramaram um plano contra José. Tramaram um plano e queriam matar José. Mas o Senhor é bom em todo tempo e tinha um propósito para a vida de José, não deixou que eles matassem José. José acabou sendo vendido como um escravo para o Egito. Mas o pai dele não sabia, o pai dele achou que ele tinha morrido. O que os irmãos contaram foi que ele tinha morrido. Eles armaram uma cena, pegaram sangue de bicho, botaram na túnica dele, levaram pro pai e falaram: ó, seu filho morreu. O pai ficou desgostoso, muito triste. E José foi lá pro Egito como escravo. No Egito, ele ficou preso ficou como escravo, foi vendido para a casa de um alto funcionário do governo na época. Ele foi criando, foi tomando, virando um homem de confiança de Potifar, que era esse governador lá. E aí, não sei se o nome é governador, mas era um homem com alto cargo no governo. Só que na casa de Potifar, José foi tentado pela mulher de Potifar. E aí, nessa história, José não cedeu às tentações e foi preso. Só que a mulher denunciou José e José foi preso. No que José estava preso no palácio lá do faraó, ele ficou lá durante um bom tempo, mas ele era um bom homem e ele foi ganhando confiança também lá. E ele começou a fazer alguns trabalhos, até como para os carcereiros e tudo mais. E teve um determinado momento em que 2 funcionários do faraó foram presos também por, enfim, coisas erradas que eles fizeram. E quando ficaram lá, os 2 tiveram sonhos e os 2 falaram para José. E José tinha um dom que o Senhor deu, que era o dom de interpretar sonhos. E José vai e interpreta o sonho desses 2 homens. Um ele disse que ia morrer e o outro ele disse que ia viver. Era um padeiro e um copeiro. Um copeiro. O copeiro ia morrer e o padeiro ia viver, não é isso? Acho que é isso. E aí, e aí José fala assim: se você voltar, lembra de mim lá, fala de mim pro faraó e tudo mais. O tempo passou, o padeiro voltou, o copeiro morreu, acho que é isso. E aí, num determinado momento, um pouquinho mais à frente, faraó tem um sonho. Ele tem um sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e que as vacas magras comem as vacas gordas. E ele fica apavorado e conta aquilo para algumas pessoas. E chega ao ouvido desse padeiro, e ele vai e fala assim: eu sei quem pode interpretar esse sonho. Aí vão lá na prisão chamar José. E aí José, então, vai interpretar o sonho de faraó. E ele fala: esse sonho quer dizer que nós vamos ter 7 anos de vacas gordas, de boas colheitas, mas depois nós teremos 7 anos de fome. Então, o que a gente precisa fazer... Aí José já se antecipou, né? Quando Deus quer usar alguém para algo, ele capacita, ele dá graça, discernimento. Então, José já falou: o que a gente precisa fazer é criar reserva.
guardar nesses 7 anos de vacas gordas, para que nos 7 anos seguintes a gente possa ter para cuidar do nosso povo, inclusive até vender para quem não tiver. E aí, Faraó ficou impressionado com José. E o que Faraó fez? Colocou José como governador do Egito. E aí, então, E aí, de fato, isso aconteceu, né? Foram 7 anos de muita fartura e ele se preparou para o momento futuro. Uhum. Então, no momento de fartura, o que ele fez? Encheu os celeiros e tudo mais. No momento de crise, ele tinha recursos suficientes para abastecer a sua cidade, inclusive ficou ainda mais rico. Seu país, né? Nos 7 anos depois de crise, ele conseguiu abastecer outros países, né? Então ele teve uma vantagem competitiva. O que me chama a atenção na história de José, não só o dom, né? A revelação que Deus deu para ele, tá? Mas a gente não tá falando de 7 dias de fome. Ou melhor, a gente não está falando de 7 dias de fartura. A gente está falando de 7 anos de fartura. Sim. Quantas pessoas a gente conhece que está vivendo o seu momento de fartura e age como se esse momento fosse ficar dessa mesma forma para a vida inteira e não se prepara? Sim. José teve fartura durante todos esses anos. Vamos fazer a conta dos 14 anos. Por quê? Porque ele se planejou para isso. Sim. Eu vejo muitas pessoas, a gente já passou por isso, né? Por falta de planejamento, a gente fica soberbo. Muitas das vezes não consegue olhar um ano à frente. O brasileiro, e aí eu não sei se isso acontece em outros países, mas o brasileiro tem uma mentalidade de curto prazo. Uhum. Então, se você hoje fez um bom mês, se o mês de novembro, né, que é o mês que nós estamos, foi um excelente mês financeiramente, muitos brasileiros não pensam em como vai ser dezembro, não pensam em como vai ser janeiro, não pensam um pouco à frente. Então, olha a sabedoria de José, que mesmo em 7 anos de fartura, ele poupou, ele seguiu o plano. A gente está vivendo um momento, e olha como Deus é bom, né? De dar a direção para a gente fazer isso perto do final do ano, sabe? Já no final do ano, porque agora provavelmente você, se você busca conhecimento na área financeira, você vai ser abordado, você vai ser impactado com vários anúncios falando da importância de você fazer um planejamento financeiro. Mas muitas pessoas fazem um plano do ano, né? O planejamento do ano em dezembro, e quando chega fevereiro já até esqueceu do plano. Quantas vezes a gente já fez, né? Quantas vezes a gente já fez isso? E a gente esqueceu do plano, sabe? E esse esquecimento pode acontecer tanto na fartura quanto na crise. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que trazer da história de José. Sim. Não só a revelação... Desculpa. Não só a revelação, como também ele foi fiel. Ele foi fiel à palavra que ele recebeu, sabe? E a gente tem que estar atento a isso. Tem um provérbio, eu vou trazer para vocês aqui. Provérbios 13, 7. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. Eu fico imaginando hoje, me perdoe, eu fico imaginando hoje os gurus da internet dando ideia para José. Vivendo depois do primeiro ano de fartura? Não, pô, segura. Isso aí, José, tá segurando. Depois do 5º ano de fartura, a galera já tava falando para José comprar helicóptero, entendeu? Comprar um Rolex, sabe? Perdoa, gente. Vai me pouquinho de água, não? Vai falando aí. A gente tá vivendo num mundo muito de aparências, né? E aí, novamente, a gente volta para aquela questão de submeter ao Senhor aquilo que a gente vai fazer. Ter prudência, ter cautela, ter cuidado é algo que na palavra a gente vive lendo, né? Passagens em que o Senhor fala sobre
o que é muito... eu não vou conseguir lembrar aqui agora exatamente algum ponto, mas aí a gente pode depois olhar com calma, mas que a gente tem que ser prudente, que a gente tem que ser cuidadoso, que a gente tem que ser cauteloso, e acho que a principal cautela que a gente tem que ter é estar na direção do Senhor. Então, o que o José fez foi se manter na posição dele, né? Na direção que o Senhor deu para ele. E eu posso me usar como exemplo. O ano passado, tá lá no nosso testemunho, assiste também, a gente viveu um momento de crise muito grande. Foi. A gente viveu um momento de falta, e a gente tá falando de dinheiro aqui, muito grande. Nós vendemos o nosso carro, compramos um carro muito mais barato, e naquele momento, a gente ainda tava no vale lá, tava no deserto. O que eu falava pra você? Não, amor, me libertei desse negócio, não me importo mais com carro, tá tudo bem, o carro tem que levar a gente do ponto A ao ponto B, eu não confio em carros, eu não confio em cavalos. Lembra dessa música? Essa é uma passagem, né, e tem uma música que fala sobre isso, eu verbalizei muito isso pra você. Até a gente começar a prosperar. A gente começou a prosperar e eu comecei a mudar meu discurso. Não sei se você percebeu. E sabe o que me fez não tomar a decisão ainda de trocar de carro? O temor do Senhor. Aleluia. O temor do Senhor. Aleluia. Porque a vontade, eu sou ser humano. Carne. O tempo inteiro. Eu entro no meu carro e falo assim, meu Deus, aí passa o carro que eu quero, eu olho pro lado e falo, ai meu Deus, Pai, me abençoa. Mas eu sinto que não é a hora ainda. O Espírito Santo ainda não me apontou, sabe? Então a gente vai viver isso. Cada um tá numa fase, tá? Pode ser que nesse momento você esteja na fase da fartura. E aí o convite que eu quero te fazer é o seguinte, você está se planejando? Ou você pode estar no deserto. Você está aprendendo com o que fez você chegar no deserto? Então, essa passagem, vou ler novamente, Provérbios 13, versículo 7. Aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas, esse é um retrato da nossa sociedade. Sim. É só você abrir a tela do seu Instagram. Eu sou sócio da Chosen Assessoria. Eu trabalho com proteção e planejamento financeiro. Então, para eu executar o meu trabalho, eu preciso entender qual é a realidade financeira dos meus clientes. E é muito comum eu sentar com clientes e olhar e falar assim, cara, esse cara tá bem financeiramente. E quando você vai ver, é um pobre vestido de rico. Sabe? E isso não leva à prosperidade. Isso, qualquer vento, não precisa ser muito forte, vai abalar toda a estrutura. Sim. A gente precisa pensar em quais riquezas que nós estamos buscando de fato construir, né? Se são riquezas terrenas ou se são riquezas que de fato sejam sólidas e que a gente vai levar para a vida que a gente crê que é a vida eterna, né? Exato. E só para poder complementar, quando a gente fala de um jovem sem responsabilidade financeira, beleza. Assim, não tô dizendo que é certo, mas eu tô vendo pais de família. Pais de família, sacerdotes, que são responsáveis não só pela vida dele, mas é responsável pela vida dele, pela vida da esposa, pela vida dos filhos, tomarem decisões baseadas em aparência e colocando em risco toda a estrutura da família, sabe? Então esse é um ponto para você pensar. As decisões financeiras que você está tomando são decisões com base em um plano, está fundamentada na palavra, ou você está tomando decisões financeiras para poder aparecer para alguém que não está nem aí para você? Então esse é um ponto importante para poder trazer. Tem um Provérbios 16, 2 e 3 fala assim: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então, a gente já até falou sobre isso, né? Sobre entregar as suas obras ao Senhor. Aquilo que você for fazer, entrega para o Senhor. Que se de fato ele estiver dentro da direção do que Ele quer para você, e se Ele estiver contigo, vai prosperar.
Mas também, se não for, que nós não sejamos os teimosos, que vão ficar... Não, Senhor, mas eu quero, mas é igual criança que fica, eu quero. Eu tenho 2 crianças em casa, 2 pequenos. Mas eu quero. E eu repito pra eles. Outro dia, a Vinícius falou assim pra mim, ai, não aguento mais, mas você só fala não. Eu falo, meu filho, se tem uma coisa que você vai me ouvir falar na vida, não. Porque eu te amo e porque eu quero te educar. Então, enquanto você estiver junto de mim, você vai me ouvir falar não muitas vezes. Provavelmente mais vezes do que sim. Porque enquanto você está aprendendo, aí ele já não ouviu mais, mas até aí ele ouviu. Mas enquanto a criança está aprendendo, ela está ainda muito presa aos desejos dela. Eu quero no meu tempo, eu quero na minha hora. E quantas vezes nós, adultos, nos colocamos nesse lugar de criança? Eu quero, mas eu quero agora, eu quero o carro agora. Tipo assim, né, o exemplo que você deu. Eu quero, mas eu quero o carro agora, eu não quero. Tá, mas a gente tem que confiar no Senhor, entregar para o Senhor e esperar o tempo em que Ele vai nos determinar para fazer cada coisa, para dar cada passo, né? Perfeito, exatamente isso. Então, voltando, o primeiro pilar de um bom planejamento financeiro é a proteção. A gente falou do José, dando o exemplo da reserva de emergência, mas você pode, por exemplo, pensar, Carlos, cara, eu ganho pouco, me sobra pouco recurso para guardar. Como eu posso construir isso para minha família, né? Tem uma em Provérbios 22:3, tá assim, tá escrito assim: um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples passam e são punidos. A gente precisa se planejar, a gente precisa se proteger. Existe uma ferramenta hoje que é pouco difundida. Quando eu me especializei na área de proteção financeira, eu estou falando aqui de seguro de vida, de seguros pessoais, eu me peguei em um determinado momento falando assim, mas eu não confio no Senhor? Mas minha confiança não está nele? Sim, minha confiança está nele. E ele disponibiliza as ferramentas para isso, né? Ele disponibiliza o conhecimento para isso, sabe? Então, é muito importante você, principalmente você que é sacerdote, pensar nesse caso. É muito mais barato você se proteger do que você sofrer as consequências e não ter a proteção. Com certeza. Eu vejo muitas pessoas hoje porque é uma questão cultural mesmo, no nosso país, a pessoa escolhe proteger o carro, mas não protege a família. Um exemplo, você paga o seguro do seu carro porque você mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem que ter seguro de carro, porque carros são roubados. Mas no Rio de Janeiro, pessoas são mortas também. E você tem seguro de vida? É uma pergunta importante. E não só são mortas, né? Mas, exemplo, ninguém está livre de ser acometido por uma doença grave, ou sofrer um acidente e ficar inválido. São questões que a gente só passou a pensar depois que você entrou na especialização nessa área. Isso, e eu tenho um pai inválido em casa. Pois é. Eu tenho um pai inválido. Quão forte né, a nossa cegueira quando a gente não conhece o assunto. Por não ter conhecimento de que existe uma solução para isso, a gente não conseguia nem enxergar, apesar de ter a situação dentro da família. Exato. E é bíblico, tá? Eu vou achar essa passagem aqui. 19... Peraí. Eu acho que é 19... Não. Eu vou achar. Vai falando, amor. Porque eu vou achar. Porque tem uma passagem... Aqui, ó. Provérbios 13:22. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se você é um bom homem, você precisa pensar na herança dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sim. E se muitas das vezes hoje você de fato está no processo, está na fase produtiva, e você está na fase de construção. Só trazendo uma questão um pouco mais técnica para você, existem 3 fases na vida de todo ser humano. A primeira fase é a fase da dependência. Nessa fase, é a fase que os nossos filhos estão. Nessa fase, eles assumem as consequências das nossas decisões. Se nós tomamos boas decisões, eles assumem as consequências disso. Eles vão continuar estudando num bom colégio, eles vão continuar tendo roupa para vestir, se alimentando bem, certo? Tendo experiências boas. Agora, se a gente tomar decisões ruins, eles vão assumir as consequências disso. Ponto. A segunda fase é a fase que nós estamos.
é a fase produtiva. Sim. E a fase produtiva, ela é um processo de crescimento. É nessa fase que a gente tem que trabalhar, é nessa fase que a gente tem que produzir, por isso que é a fase produtiva. É a fase que a gente tem que construir patrimônio, é a fase que a gente tem que construir a herança que a gente quer deixar para os nossos filhos, como está escrito aqui. Ou para os filhos dos nossos Para os filhos dos nossos filhos. Só que existe uma crescente. Eu tenho hoje 35 anos. Eu tô na fase produtiva, sabe? Dentro da minha conta, eu ainda tô ali, eu ainda tenho mais uns 25 anos de fase produtiva. Tá? Dentro do meu plano. Eu tenho 25 anos de fase produtiva. Eu tenho todos os recursos que eu quero deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Não. Hoje, não. Não tenho, porque eu estou construindo isso. Então mas eu tenho uma ferramenta que, caso alguma coisa aconteça dentro desse caminho, comigo, se acontecer alguma coisa comigo, os planos vão continuar, a gente vai continuar seguindo o plano. E qual é essa ferramenta? É o seguro de vida. Sim. É a proteção em caso de uma invalidez, em caso de uma doença. Então, assim, essa frase, eu uso muito essa frase nas minhas conversas com meus clientes. Não existe futuro planejado sem presente protegido. Sim. Sabe? Então, assim, é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento para que a gente possa tomar essa decisão. Então, se você está começando agora, Carlos, quero começar agora o meu plano. Qual estratégia eu vou tomar? Primeiro, trabalha a base. Proteção. Poxa, eu tenho família e eu não tenho recursos hoje. Se eu faltar, vai dar ruim. Cara, contrato seguro de vida. A Tiosa Assessoria tá aí para te atender e você vai falar comigo, inclusive. O QR Code tá na tela aí. Eu deixei o QR Code na tela aí para você falar comigo. Mas, Carlos, eu também quero planejar, eu também quero fazer uma reserva de emergência. Me chama lá, vai ser legal ter essa troca com você, te conhecer melhor. Para daí você ir para os próximos passos. Sim. Tem muita gente antecipando o sonho. Tem muita gente querendo comprar um carro no momento que não tem que comprar o carro. Eu tô nesse momento. Só que todos os dias é orar e vigiar. E não dá pra ter preguiça de ser crente. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente cometendo um outro erro que eu quero trocar aqui com você. Tem muita gente confiando na provisão e não confiando no provedor. Esse é o assunto profundo. Durante muito tempo eu vivia assim. Eu confiava muito mais no dinheiro que eu tinha na conta. Sim. Eu confiava muito mais nos contratos, na projeção dos contratos, do que na direção de Deus. Até porque naquele período também não tinha Deus, né? Eu achava que tinha, mas não tinha. E isso mudou. Glória a Deus. Isso mudou de uma forma que foi difícil. Passar pelo deserto é difícil. Você chegar na posição que você fala assim, Deus, é só você. Não é fácil. É bonito falar depois que a gente passou. Mas no momento é muito duro. Muito. Você passar por isso. Só que você não precisa passar por isso para poder entender e caminhar tendo a certeza que Deus é o provedor. Glória a Deus. E você precisa confiar nele, não na provisão. Sabe? E isso muda tudo, amor. Muda. Quais foram as consequências na minha vida depois que eu entendi que Deus... eu confio no provedor. Eu confio em Deus. Primeiro ponto. Eu comecei a transbordar muito mais. Eu comecei a ser muito mais generoso. A gente tem a nossa célula de sexta-feira. Sim. No início, quantas vezes eu fiz conta para saber o que a gente ia levar? Nossa. Hoje em dia amor, o que tá no coração para levar? Vamos embora. Vamos abençoar. Eu orei durante muito tempo para as pessoas me abençoarem, principalmente no momento do deserto. Hoje eu oro para que Deus continue me permitindo abençoar mais e mais. Então, quando você confia no provedor, automaticamente você transborda. Você vai transbordar com o que você tem. E eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de tempo. Eu vivi algo recente com o Gabriel. Quero chamar o Gabriel um dia pro podcast aqui, amor. Sim. Gabriel e Stephanie. Uhum. Ele é um recém-convertido, então eu me identifiquei ali com o momento dele. E eu dediquei uma tarde minha para ir lá na cidade dele, completamente fora de rota para mim, né? Naquele momento. Fui lá
pra eu trocar ideia com ele, pra falar de Deus com ele. Paguei o almoço dele e no final ele falou assim: irmão, cara, era pra você ter me deixado pagar o almoço, você já veio aqui. Eu falei: não, cara, eu tô aqui pra te abençoar, tô aqui pra te servir. E qual é a consequência disso? Ontem eu tive uma reunião com uma pessoa que entrou na reunião só pra me abençoar também, sabe? Então assim, não é que você faz pra ter algo em troca, mas o fato de você ser generoso, nossa, você enxerga o mundo com outros olhos, né? Quando você vive essa realidade, né? Na nossa igreja, isso é uma palavra muito falada pelo nosso pastor, né? Sobre essa questão da generosidade, sobre dar com alegria, né? Eu tava tentando achar aqui, eu acho que é em Coríntios, não é? Na Pode ir segunda aqui, ó. carta aos Coríntios. Pode ser, não vou lembrar agora de cabeça. Mas enfim, que fala, Deus ama quem dá com alegria. Então, que a gente dê com alegria, porque isso é o que o Senhor espera de nós. Não que a gente dê por, ai meu Deus, eu vou dar porque se eu não der, o Senhor vai me castigar. Não é isso. Não é esse o coração que o Senhor espera de você. Então, se você tá com esse coração ainda, primeiro você vai lá, não dá. Não dá. Para, senta, lê a Bíblia, pede para o Senhor direção, pede para Ele falar com você, pede para Ele te mostrar na palavra. E Ele vai te guiar, vai te direcionar aos versículos certos, aos textos certos, para que você possa discernir junto com o Espírito Santo como é a forma correta, né? Enfim, de abençoar, de dar o seu dízimo, de dar a sua oferta. E a gente tem que estar muito com isso em mente, né? Que é o nosso coração. E quando você experimenta algo, não precisa ninguém te falar. É verdade. Não tem a ver com uma regra, não tem a ver... quando você experimenta a alegria de dar com alegria mesmo, de dar desprendido de qualquer necessidade de aprovação ou de retribuição, você vive algo que você quer depois viver mais vezes. Então, o Senhor vai te dando oportunidades de viver isso novamente. E é tão bom, né? Quando a gente está com esse coração firmado no Senhor nesse sentido, né? Quando a gente tá com o coração no lugar certo, Uhum. quando a gente entende que não, nada é nosso, Nada. tudo muda. Eu lembro, vou dar um testemunho aqui, tá? Acho que eu nunca falei isso no podcast. De um assunto até polêmico, dízimo. Uhum. Dízimo é bíblico, certo? Certo. E só que o que eu, recém-convertido, posicionado, o que eu ouvi, o que eu filtrei, o que eu coloquei no meu coração sobre dízimo, amor? Cara, você vai receber em dobro. Você vai receber em dobro. Eu olhava o dízimo como um investimento. Misericórdia. Eu fazia isso. E não faz muito tempo, não. Tô falando de 1 ano atrás. Eu lembro que eu tava dando dízimo, dava o dízimo ali, e meu coração tava assim, não, Deus, você vai me dar em dobro. Você vai me dar em dobro. E sabe o que eu percebi? Ele nunca me daria em dobro, porque não é sobre dinheiro, cara. Sabe? A ação estava certa, mas o meu coração estava enganado. Sim. O altar não era para Deus. Eu não estava devolvendo uma pequena parte daquilo que ele me deu. A minha cabeça que era meu, ele tinha que me dar mais. Então o meu coração estava errado, sabe? E é um ponto para você ficar atento também, porque você vai ouvir muitas coisas fora, tá? E eu ouvi muito, principalmente quando eu comecei a compartilhar com algumas pessoas sobre como eu fazia com o meu dízimo, como eu dava o dízimo, as ofertas que eu faço pela minha empresa, por que eu fazia. Eu recebi muitas direções contrárias. Tá dando dinheiro para pastor, tá fazendo não sei o quê. Cara, não tem nada a ver com gente. Esquece isso, sabe? A gente segue o que a Bíblia manda, sabe? E o resultado vem. Então, a confiança, nós somos mordomos. Quando eu vi isso a primeira vez, não me bateu muito bem, mas depois, quando você tem um entendimento, quando o Espírito Santo, quem convence não sou eu, não é você, amor. Não. Quem convence é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convenceu, me mostrou que, caramba, nada é meu. Papai, obrigado por você ter me deixado ficar com 90%.
sabe? Eu costumo brincar que o dízimo é tipo assim, eu compro um presente pro meu filho me dar. E eu fico até surpreso, falo assim, filho, que presente maravilhoso, sabe? É o que Deus faz com a gente, né? Eu achei aqui a passagem em 2 Coríntios 9, 6, começa no 6, vai até o 8. E isso afirmo, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes. Amém. Amém, né? Amém. Como é importante a gente dar com alegria, né? É isso aí. Então, voltando para o ponto, você já entendeu que você precisa se proteger, você já entendeu que você precisa ter a sua reserva de emergência, você já entendeu que é importante você buscar suprir as necessidades da sua família, Sim. tá? E, Inclusive... tem até uma passagenzinha aqui que eu queria trazer pra gente. Deixa eu... Pensando em família, em 1 Timóteo 5:8. Tava tentando achar. Quem não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um incrédulo. Então você precisa sim se cuidar para daí, a partir do momento que você já conseguiu, a sua família está protegida, você está protegido, você já tem um plano, suas contas estão pagas, as contas fixas, já está guardando um dinheiro, aí sim, cara, vai viver as bênçãos, cara. Eu também não sou contra quem tem um bom carro, não, quem tem um carro top, não. Sou contra quem... Eu também gosto de me vestir bem, entendeu? Eu também gosto de comer bem, sabe? Só que a gente só precisa entender o local de cada questão. O momento, qual é a posição que tem que estar o seu coração, que você tem que estar em relação àquilo ali, sabe? Eu posso dar um leve testemunho, um pequeno testemunho. A partir do momento que o seu coração, o nosso coração passou a estar no lugar certo em relação a isso, quantas vezes nós fomos abençoados já e vivemos experiências que nós nem imaginávamos viver, mas que o Senhor nos deu, né? De presente. Oportunidades de jantar ou almoçar em lugares que a gente não iria. Verdade. Que a gente ficaria, não, peraí, não sei se é o momento, não vou gastar com isso agora. Aí o Senhor vai lá e faz assim, não, toma aqui de presente. Aí você fala, caramba, a gente ganhou isso de presente. Sabe? Oportunidade, assim, presente mesmo, que a gente vê a mão do Senhor agindo para que a gente possa usufruir. Porque a gente não está buscando isso, mas está buscando primeiro o reino de Deus. E aí todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? É verdade. Como a gente vive muito isso, né? Eu atuo na área comercial. E que se você é da área comercial, você entende o que eu tô falando. Não tem previsibilidade, assim, hoje, né? Pelo menos no nosso negócio não tem previsibilidade, não tem uma previsibilidade clara. Então a gente está sempre fazendo movimento, a gente está fazendo a nossa parte. Inclusive, eu não lembro exatamente a parte de Provérbios que tem uma passagem que fala sobre o preguiçoso. A gente também não está falando para você ficar em casa de perna cruzada e esperar Deus fazer a sua parte. Não. Que o que é a sua parte é a sua parte. Se ele quiser fazer, ele faz. Sim. Tá? Mas a gente já viveu muitos. E, nossa, esse ano, então, quantas vezes, amor, cara, o negócio não tá andando aqui. E aí, não é do nada, né? Mas o de repente de Deus, sabe? Cara, um contrato vem e um cliente liga. Alguém que você falou há meses atrás volta. Isso é bondade de Deus. A gente vive... Hoje nós somos herdeiros do trono da graça. Então não é por merecimento. Não. Não é, eu não mereço nada, mas é sobre ele. É sobre a bondade dele na minha vida. E qual é o meu papel? Continuar sendo obediente, continuar trabalhando na direção que ele mandou, continuar obedecendo, continuar com o coração no local certo, né? Isso. Vamos nos encaminhando já. Já vamos encaminhando para o final? Já. Meu Deus, passou 1 hora rapidinho. Deixa uma mensagem final aí. A minha maior mensagem, assim, primeiro eu quero te fazer um pedido. Se você quer que a gente fale sobre algum assunto específico, coloca aqui no comentário. Boa, ótimo. Porque isso pra gente é muito importante, tá? Do ponto de vista financeiro, foi uma transformação muito grande na minha vida. Inclusive,
Na Bíblia eu não lembro exatamente qual é a passagem, mas tem uma passagem que fala que você não pode servir a dois senhores, né? A Deus e a Mateus alguma coisa, né? Mateus 6. A Deus ou a Mamon. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você acha que vai estar escancarado. Não, eu sirvo a Mamon. Não vai estar assim. Vai estar na sutileza. Vai estar no pequeno detalhe. Então cuida do seu coração. Entenda que o dinheiro precisa estar no local certo. E qual é o local certo? O local de servo. A gente utiliza dele, a gente vive dele, ó. A gente utiliza ele para poder viver, a gente utiliza ele para comprar essa água, para ter esse espaço, para gravar esse conteúdo para você. A gente precisa pagar ali, mas ele tá ali para nos servir e não ser o nosso Senhor. E se a gente não cuidar do nosso coração, ele assume a posição de Senhor assim. E como é que exemplos de como ele pode assumir essa posição de Senhor? Quando você acredita que uma pessoa é melhor do que a outra pelo carro que ela tem, pelo que ela tá vestindo, entendeu? Pelo relógio que tá na moda hoje. Ou a sua condição emocional está condicionada, o seu emocional está condicionado ao que você tem, ou a algo que você precisa muito, que você quer muito. E aí, se você não tem aquilo, você tá triste, você tá mal, você, né, não consegue cumprir o que o Senhor tem para você, porque você não tem tal coisa, porque você não tem aquela coisa que o fulano tem, que o Beltrano tem. Vive de aparência, vive de comparação. Isso é um sinal bem gritante, essa questão da comparação. Verdade. É um padrão bem gritante de quem tem mamão no coração, né? A passagem é Mateus 6:24, depois procurem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, primeiro ponto é isso. Deus, ele não divide a sua... Ai, meu Deus. Soberania. Sua soberania. Não divide. Então, e o sirva nosso a coração Deus. só tem um trono. Exato. E é para ele, né? É para ele. É para Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, organize as suas finanças. Dedica tempo a isso. Eu, quando eu vou palestrar em algum local, enfim, voltado mais para essa área financeira, eu sempre começo com duas perguntas. A primeira pergunta que eu faço assim: quem gosta de dinheiro? E aí todo mundo levanta a mão, né? Eu! E quem cuida do dinheiro? Aí começa as conversinhas pro lado, né? Então, assim, se organiza. Dedica tempo para isso, sabe? Dedica tempo para entender que o dinheiro é o seu servo. Então, se planeja para ele conseguir te servir bem. E a gente sabe que a falta de organização, a desorganização, né, financeira, gera resultados desastrosos, entendeu? Então, assim, cuida. Porque pessoas prósperas com o coração certo transbordam. Sim. Abençoa, investe no reino, Exatamente. sabe? Então, passe por esse processo, se organiza, planeja, se protege e abençoa. Tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor e você vai fazer a vida de muitas pessoas melhor também. Mas não é sobre você, é sobre o que você carrega. Amém. É isso aí. Então, esperamos que esse podcast abençoe sua vida, te traga, no mínimo, um comichãozinho aí para pegar a tua Bíblia, ler um pouco mais a respeito. Nós falamos de algumas passagens aqui, né? Mas existem tantas outras, né? Que nós tínhamos, inclusive, separadas, mas que não deu tempo pra gente falar tudo. Mas busque, se você não tem uma Bíblia física, hoje em dia já tem Bíblias online, tem uma que é muito boa, que é a YouVersion, se você botar no Google, Bíblia Online, é uma vermelhinha, ela é ótima de procurar, tem várias traduções lá, facilita muito a vida, e você pode colocar por tema, você pode colocar, por exemplo, dinheiro, ela vai aparecer várias passagens que falam sobre, sei lá, prosperidade, enfim, o que você estiver buscando, o assunto que você estiver querendo buscar, você pode filtrar por lá, ela vai te ajudar também a encontrar. Mas leia a palavra de Deus e leia principalmente com temor do Senhor. Pede para o Espírito Santo estar contigo, para ele falar contigo, para ele falar no teu coração, para te mostrar qual caminho você deve ir, o que você deve buscar. E nós esperamos de fato que
esse conteúdo possa agregar na sua vida, na sua família. Conta pra gente também nos comentários o que você achou, se isso te tocou, se o Espírito Santo falou contigo nesse episódio e o que ele falou, pra gente saber também, que vai ser muito legal poder ler os testemunhos de vocês. E é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que são pessoas prósperas, pessoas que investiram aqui, sabe? Muito bom falar deles. Chose Assessoria, a Chose Assessoria é a empresa de proteção e planejamento financeiro. Manda mensagem, eles são muito bons. Vet Breves Brasil, do Ivan, uma empresa de respiratório animal. Cara, o Ivan é muito inteligente, né? O podcast do Ivan aqui foi muito top, cara. Assiste o podcast dele e você vai entender a visão do Ivan sobre a área dele. Matheus Curcio, Matheus, assessor de investimento, sócio da Invest Smart. E o Fábio é o dono da Kesef Comunicação. Tenho certeza que eles vão te abençoar também. Vai ser um prazer. Eles atendem super bem as pessoas que vêm através do podcast. Eu tenho certeza que eles vão atender você também. O contato deles estão aqui, né, na descrição desse vídeo. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te dê sabedoria e discernimento, porque Salomão, ele tinha tudo para pedir para Deus. Ele poderia pedir qualquer coisa para Deus. Sim. Ele pediu o quê? Sabedoria. Então que Deus te dê sabedoria do alto, sabe? Te dê instrução e direção para que você possa tomar boas decisões para você, para sua casa e para sua família. Que Deus te abençoe. Até o próximo. É isso. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.